Xa Moi podemos. boa tarde. Moi boa tarde. A Fundación Galicia Sempre trae hoxe ao seu ciclo Diálogos desde a Periferia un singular encontro sobre a xestión da COVID-19 vista desde Portugal e Galiza. E para iso convoca dúas mulleres que están na primeira liña da política, nun momento especialmente complexo de reconstrucción social. Temos connosco dúas mulleres que lideran dúas forzas políticas de referencia, dous blocos, o Bloco Nacionalista Galego e o Bloco de Esquerdas, a unha e outra beira do Miño que, con elas na cabeza, conseguiron dar importantes saltos en representación e recoñecemento. Trátase de dúas mulleres moi valoradas e queridas na militancia das súas organizacións e tamén socialmente, que, dunha maneira ou outra, son chaves no panorama político actual dos dous países. Son dúas mulleres dun mesmo tempo, pertencen á mesma xeración, formadas na Universidade Pública, que foron mozas comprometidas no movimento estudiantil e que deron moitos pasos de xigante para se converter nas portavoces dos seus respectivos blocos. As dúas teñen fillas, Catarina dúas e Ana unha. Son mulleres de esquerdas e feministas que confían en construir unha sociedade máis xusta na que as mulleres como a elas rompan teitos de cristal para un futuro máis igualitario. A nosa convidada, Catarina Martins, ten un pasado como lingüista e actriz antes de se converter nunha das figuras máis relevantes e influentes da política actual portuguesa. Se ocupa o cargo de deputada da Asamblea da República e coordinadora nacional do Bloque de Esquerdas. Participou desde moi nova en movimentos políticos e cívicos e foi tamén activista cultural. En 2009, eleita diputada na Asamblea da República nas listas do Bloco, organización que pasa a dirixir ocupando a súa portavocía en 2014 para ocupar 2 anos despois a coordinación da organización. Un dato moi repetido falar de Catarina Martins é que o Bloque de Esquerdas ascende con ela a un cumio electoral con 12 deputados e deputadas nas eleccións xerais e máis de medio millón de votos. Neste momento, a forza do Bloque de Esquerdas foi chave para acadar unha maioría parlamentaria de esquerdas e propiciar un goberno que está dirixido por Antonio Costa como primeiro ministro que xunto con o Partido Comunista sería imposible conseguir a estabilidade sen a forza e sen o apoio tamén do Bloque de Esquerdas. Pola súa banda, Ana Pontón é candidata a presidencia da Xunta polo BNG nas eleccións que nos agardan o vindeiro 12 de xullo. Uns comicios tamén que serán singulares ou se celebraren no medio dunha pandemia histórica, a do COVID-19, que, sin dúbida, terá moita influencia nas mensaxes políticas e tamén na propia campaña electoral. Como Catarina, tamén Ana Pontón comezou moi nova a participar nos movimentos sociais e políticos, afiliándose ás organizacións nacionalistas, a Galiza Nova, desde cando era aínda moza. En 2004, é elixida diputada no Parlamento galego polo Bloque Nacionalista Galego, do que é portavoz desde febreiro de 2012, convertíndose 2 anos despois na primeira muller portavoz da Organización Nacionalista BNG, que conta xa con casi 40 anos de historia. Falábamos de dúas mulleres feministas de esquerda que están na primeira liña da política dos seus países, son dúas mulleres de moita influencia no panorama político actual, de dúas organizacións de referencia que estiveron moi atentas e moi activas en todo este tempo cunha opción, eu diría que propositiva, facendo propostas e contribuindo a sair dunha situación de emerxencia histórica, dramática, que a tal momento, a día de hoxe, cobrou en Portugal un total de 1.436 víctimas mortais, que son na Galiza 616, que alcanzan na Galiza 616, e no Estado español, lembremos que a xestión neste caso foi centralizada no Estado español, e as mortes ascenden a 27.127 a día de hoxe.
É un balance de datos dramático que dá conta dunha traxedia histórica e singular, máis que se verá acrecentada, sin lugar a dúbidas, coas cifras que en breve se coñecerán de incremento de desemprego, de peche de comercios, de bares que non abren, e dun país, dun territorio, de dous países neste caso, desolados, que teñen que volver a reconstruirse, teñen que volver a confiar, a xuntar forzas para reconstruirse despois da batalla sanitaria. Disto é do que hoxe falaremos con Catarina e con Ana, do duro golpe que vivimos a nivel mundial, de como se pode valorar a xestión da pandemia e dos camiños que se abren para un novo futuro que será necesario e que requerirá o contributo de todas e todas. En primeiro lugar, temos aquí dúas situacións próximas, mas tamén diferentes, non? Portugal púxose neste caso en moitas ocasións como exemplo de xestión por varias razóns, pola conciencia da xente, das persoas de Portugal que responderon con cautela á expansión do virus. Por outra parte, pola fortaleza do goberno na toma de decisións, que tamén foi clara en certa medida, polo menos así se transmitiu, e pola rapidez de actuación. Lembremos que o estado de emerxencia se declara en Portugal con 2 persoas falecidas, mentras que no Estado español, cando se declara o estado de alarma, hai 195 xa víctimas mortais. Eu preguntaría a Catarina e a Ana como avalían a xestión da pandemia en Portugal e na Galiza, que fortalezas e que debilidades se puxeron en xogo neste tempo. Catarina, comezamos por Portugal. Muito obrigada e muito boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir, e queria dar uma saudação muito especial à Ana Ponton e ao BNH pela campanha que estão a fazer num momento tão difícil como uma pandemia, e é muito importante que o debate e a campanha, que a resposta da esquerda se fortaleça nestas eleições, e desejo-vos toda essa força e um bom caminho neste tempo tão difícil. Em Portugal, como nos outros países, há a resposta sanitária e há a resposta social. Eu vou começar pela resposta sanitária, ou seja, como é que respondemos do ponto de vista da saúde. Como a Carmen dizia, e bem, em Portugal as medidas foram tomadas relativamente cedo, bem porque o surto chegou a Portugal depois de ter chegado a Itália e a Espanha, e portanto nós já estávamos a ver os efeitos que podia ter esta epidemia. O que quer dizer que a própria população começou a ter confinamento ainda antes de ele ser decretado. Quando as escolas foram fechadas, já havia muitos pais que não deixavam as crianças ir à escola e, portanto, havia uma enorme pressão social. Houve manifestações nos centros comerciais, nos shoppings das trabalhadoras para que as lojas fechassem, porque queriam ir para casa, porque achavam que era um risco para a sua saúde. E, portanto, nós tivemos uma população a exigir muito cedo medidas de contenção. E, portanto, há uma parte da resposta sanitária que é uma consciência popular do perigo do vírus, que vai de se ver o que está a acontecer em Itália e o que estava a acontecer em Espanha também. Houve desde o início essas medidas de contenção e também a ideia que eu julgo que é importante de as medidas serem adaptadas ao que se ia aprendendo sobre a doença. E desse ponto de vista tem havido reuniões com os especialistas de saúde que reúnem todos os partidos que estão representados na Assembleia da República, o Governo, etc., para termos acesso a todos os dados e podermos fazer todas as perguntas. Eu acho que a política de transparência sobre o que está a acontecer foi também acertada e é importante, porque é uma doença que causa muito medo. E acho que o que Portugal teve de melhor neste momento foi o seu Serviço Nacional de Saúde. Na última legislatura, o Bloco de Esquerda deu muita importância ao Serviço Nacional de Saúde, nós não sabíamos o que ia acontecer, mas na verdade conseguimos mudar uma lei de bases para a saúde, reforçando o Serviço Nacional de Saúde, que é público, universal, tendencialmente gratuito. E neste Orçamento do Estado para este ano, a exigência do Bloco de Esquerda foi o orçamento para a saúde.
E eu julgo que isso foi importante, porque o nosso Serviço Nacional de Saúde está frágil, de anos de desinvestimento, as carreiras dos profissionais não são valorizadas, há muitos problemas, mas o facto de termos hospitais públicos geridos pelo Estado em todo o território permitiu uma resposta coerente, rápida a toda a população. E eu acho que isso foi o mais importante. Não quer dizer que não haja problemas, há problemas graves. O facto, por exemplo, de não existir uma rede pública de cuidados das pessoas mais velhas, os problemas dos lares de idosos são graves em Portugal, não tiveram a mesma gravidade que em algumas regiões do Estado espanhol, mas também é uma situação complicada. Estamos a ter problemas com trabalhadores muito precários, trabalhadores deslocados, em empresas de trabalho temporário, surtos que surgem em empresas, e temos ainda problemas com bairros precários, com habitação insalubre, em que também há surtos. E, portanto, eu não estou a dizer que a resposta foi perfeita, ou que está tudo bem ou tudo controlado, não está ainda, mas eu julgo que houve duas decisões muito importantes. A primeira foi começar medidas de confinamento cedo, e a segunda foi termos um Serviço Nacional de Saúde com todas as suas debilidades, tem vindo a ser reforçado nos últimos anos e que foi muito importante para a sua capacidade de resposta agora. A situación, Ana? Ben, pois eu, primeiro, se me permites, pois agradecerlle a Catarina os vos desexos neste contexto tan complexo e tamén pois aproveitar esta primeira intervención para pois volver a lembrar a todas as víctimas desta crise que en todas partes e no noso caso pois moi especialmente as galegas, que a verdade é que é unha cifra que pon os pelos de punta, non? 616 persoas que morreron en tan pouco tempo, non? Eu aquí pois quería un pouco facer referencia a varias cuestións, non? A primeira é que hai que facerlle un recoñecemento a todo o que foi a resposta que deu a sociedade galega ante esta crise do COVID-19, onde vimos de novo pois que houve moitos exemplos de solidaridade, de colaboración, de autoorganización, non? Penso en algúns casos onde ademais non se visibilizou moito, non? Pero frente a esa imaxe que a veces se deu, non? Pois de un exército facendo medidas de descontaminación, non vimos tanto pois, a outros sectores sociais. Estou pensando en viticultores, por exemplo, da comarca do Salnés, que puxeron os aparatos que les usan normalmente pois, para fumigar as viñas ao servicio desa desinfección e fixeron unha labor moi importante, ou de toda a rede de mulleres que se puxo a coser desinteresadamente por todo o país, non? Sería moi importante tamén que visibilizáramos toda esa rede de solidaridade, non? De autoorganización que tamén se produciu nesta crise e que unha vez máis pon de relevo o mellor que pode ter a nosa sociedade, non? E ao tempo, pois que que tivemos, eu creo que un comportamento exemplar en todo o que son as medidas de confinamento, que son medidas moi duras, pero que aquí tiveron unha resposta espectacular por parte da poboación, non? E nós desde o primeiro momento entendíamos que esta era unha crise dunha magnitude moi forte e que requería que non estuveramos nun pim-pam-pum partidista, non por simplificalo así, sino que era un momento de crise que requería altura de miras e poñernos ao servicio da sociedade, e iso foi o que puxemos onde nos encarrilamos desde o BNG, amosando a nosa vontade pois, de colaborar, de poñer sobre a mesa aquelas cuestións que nos parecían que eran criticables, pero sobre todo poñer sobre a mesa propostas, non? E ao longo destes últimos meses nos esforzámonos pois, por poñer todo o bo saber da nosa organización ao servicio da loita contra o COVID. Non? Tamén é certo que creo que nese ámbito a receptividade ou a correspondencia por parte de quen está nos gobernos non foi á altura do momento e da situación que vivíamos. Sí que creo que no caso do Estado español e moi concretamente no caso de Galiza, é evidente que non houbo nin previsión nin anticipación, non? Eu sempre poño como exemplo que se houbera unha previsión e unha anticipación, estou segura de que Feijóo non tería anticipado as eleccións como fixo en febreiro, cando xa a OMS pois lanzara que había unha alerta, un problema co COVID que podía estenderse por todo o mundo, e nese contexto pois Feijóo decide facer seguidismo de orgullo e convoca un adiantamento electoral pois que fai, pois que tamén teña o goberno non centrado na loita contra o COVID, sino centrado precisamente na campaña electoral do Partido Popular. Eu
creo que é un síntoma da falta de anticipación e da falta, de previsión, non? E aquí, eu creo que no caso galego temos unha particularidade, non? E o feito de que o virus chega máis tarde que a outras partes do Estado español. E como o virus chegou máis tarde, cando se toman as medidas de contención foron máis eficaces, pero ao lado de, e por lo tanto tivemos, digamos, un nivel de afectación que é inferior ao que hai de media no Estado español, pero que realmente é un nivel moi amplo, non? Por exemplo, se o comparamos con Portugal. Claro, Galiza non chega aos 3 millóns de habitantes e registrou 616 falecementos, non? Comparado con un país como Portugal, veremos, polo tanto, que a xestión non pode cualificarse como boa, non? E ao mesmo tempo vemos como houbo falta de previsión por parte do goberno, non? Pois no que se refire a cuestións básicas como foi, por exemplo, protexer o personal sanitario que estuvo traballando e ainda está traballando en moitos casos sin o material de protección necesario, e quizáis o punto máis brutal, non, e máis duro desa falta de previsión produciuse precisamente nas residencias de maiores, que no caso galego pois concentran case a metade dos falecementos, e onde vimos que houbo pois auténticas zonas cero do COVID-19 producíndose un nivel de falecementos que pon o foco pois tamén nas debilidades e no grave problema que significa a privatización do cuidado das persoas maiores e as debilidades que isto xerou, non? E se hai un aspecto que eu penso que que foi un gran erro tanto por parte do goberno español como por parte do goberno galego, foi no inicio da crise non pedir que se pechara Madrid, que foi o gran foco irradiador do COVID-19 en todo o Estado español e que significou, bueno, pois eu creo que unha medida e unha decisión política, non unha decisión científica, non? Porque se analizamos, por exemplo, que pasou na China, pechar a rexión onde había, non, pechar Wuhan foi unha cuestión clave para evitar a extensión do virus, e aquí todo o mundo recoñece, non, que o gran foco irradiador pois foi en Madrid, e eu estou convencida de que Madrid non se pechou porque é a capital do Estado. Se fora calquer outro punto do Estado español, esa decisión teríase adoptado porque o impacto a nivel de expansión do virus pois tería sido moito maior. E o segundo gran erro que se comete na xestión desta crise pois foi precisamente a recentralización dun Estado que ten unha descentralización administrativa, por lo menos en ámbitos moi importantes na loita contra o COVID, por exemplo, como o tema sanitario. E vimos que eso foi ineficaz, pero que tamén foi unha coartada que utilizou, pois neste caso, dunha forma moi oportunista o goberno galego para poder esconder as súas responsabilidades, non? E se a min algo me pareceu pois máis burdo, non, e máis oportunista tamén, a parte desto, pois é o feito de que hoxe temos a sensación, non, de que frente a esa visión na que nos creíamos que era importante estar todos e todas xuntos loitando contra o COVID-19, pois vimos que había unha estrategia electoral encuberta por parte do candidato do Partido Popular que utilizou as institucións e os medios públicos para seguir facendo campaña electoral. Desde logo creo que en termos éticos e políticos isto é moi reprobable, pero tamén é certo que ahora pois, quen ten que falar pois, é a poboación nun proceso electoral. E saíron varios temas de muitísimo interés nesta análise primeira da xestión da COVID. Un deles é que a COVID serviu para analizar a saúde, a fortaleza dos servicios públicos. Eu non sei como saímos desta crise. Falábamos do sistema sanitario, fundamentalmente. Aquí nestes últimos 4 anos no goberno de Feijóo as maiores manifestacións foron precisamente polos recortes sanitarios, non? Como se evidencia isto despois dunha crise tan enorme como foi a COVID, mas tamén están en cuestión, como dicía Ana, o sistema de residencias privatizado ou mesmo o sistema educativo, non? Que tivo que facer unha mudanza imensa co esforzo de ensinantes, máis que deixou tamén a vista as limitacións, non, os problemas que ten de escasez de recursos, por exemplo. E como se valora nesta situación, pois eso, a fortaleza dos servicios públicos e fundamentalmente os servicios sociais. Non sei se queres empezo eu por alterar así un pouco tamén a orde e non facer isto tan...
tan monótono, non? Eu penso que, a ver, nós nesta crise vimos o positivo e o negativo. Entón, aquí hai unha parte que penso que de xustiza que lembremos e que nomeemos moitas veces e son os grandísimos profesionais que hai nos servizos públicos de saúde e tamén no sistema educativo e nos servizos sociais, onde aí houve un esforzo importantísimo que me consta, non? Constame ademais que nese momento houve moito persoal sanitario que en Galiza está cunha precariedade enorme, non? Despois de anos e anos de recortes, de fragilidades, non? De debilitamento do sistema público e que a pesar das dificultades nas que traballou, pois se antepuxo ante todo, non tirou a toalla en ningún momento e moitos e moitas seguiron traballando, por exemplo, a pesar de que sabían que iban a contaxiarse, vamos, de unha maneira vamos, moi segura, non? E fixeron ademais con, bueno, eu creo que cun silencio e, bueno, cunha enteireza que creo que non pode tapar o feito de que eles non denunciaran esas situacións nese momento que non existiran. E eu creo que eso é a primeira cuestión, non? Logo, como comentaba antes, creo que o feito de que aquí o virus chegou máis tarde provoca pois unha menor afección. Tamén fai pois, que o noso sistema sanitario non teña que soportar, por exemplo, a presión que soportaron en outras partes, como pode ser Madrid, onde se viu absolutamente desbordado, non? E, por lo tanto, ese feito creo que non pode, digamos, non pode opacar que os problemas na sanidade pública están aí e que temos unha necesidade, creo que como sociedade, de reforzar o sistema sanitario, porque pensemos como viviríamos esta crise se non houbera unha sanidade pública. O sea, que estaría pasando neste país? Canta xente estaría morrendo por falta de atención. Estamos vendo o que pasa en Estados Unidos, non? E estamos vendo como a crise do COVID volve a poñer de manifesto o desastre que crea a falta de protección social, non? Con todo, tamén é certo que aquí, por exemplo, hai para min unha proba moi evidente da debilidade e dos problemas que ten o noso sistema sanitario, non? Unha vez que empezamos na fase de desconfinamento, para poder ir pasando de fase, hai que cumprir unhas ratios desde o punto de vista sanitario. Pois ben, Galiza puido entrar na fase 1 porque no plan que se lle remite ao Goberno Central hai unha previsión de camas en hospitais de campaña, é dicir, son camas que non existen, que habría que instalar pois, en polideportivos, en pabellóns non enormes, pero que non son camas que estén a día de hoxe disponibles, non? E cos problemas que crearon ese tipo de hospitais de campaña. E ao lado desa foto temos a realidade destos 11 anos onde o Goberno de Feijóo pois, reduciu en máis de 1000 camas, en unhas 1000 camas o sistema hospitalario do noso país e deixa unha atención primaria absolutamente enfraquecida, non? E, por lo tanto, creo que ese é un retrato que nos pon o foco en que necesitamos reforzar os sistemas públicos de saúde. E o mismo poderíamos decir no ámbito educativo, onde se algo estuvemos denunciando e se fixo visible por parte dos propios traballadores é que non se estaba preparado para unha situación destas características. E o que vimos tamén son como as diferencias sociais nesta crise estaban provocando que unha parte moi importante do noso alumnado non tivera acceso a esa escolarización porque non tiña conexión, non ten ordenadores, non ten un entorno familiar que lle permitira poder desenvolver coa normalidade que pode ser desenvolver online a ensinanza pois esos feitos. E aquí vemos como a brecha digital está abrindo tamén pois está poñendo de manifesto as brechas sociais que siguen existindo e eu creo que o que nos reforza é a necesidade sobre todo de afortalar o público, non? Porque a min unha cousa que me asusta é que agora se este dicindo que o futuro pois, da atención sanitaria, o futuro do sistema educativo, do sistema universitario, pode ser a ensinanza ou a saúde a distancia. Eu penso que unha cousa é que nos aceptemos eso nun momento excepcional como que estamos vivindo e outra cousa é que eso non vai a significar modernidade, sino que vai a significar un paso atrás de xigante porque vai a supoñer o desmantelamento dun estado de benestar que é moi fraco no caso de Galiza, que costou moito erguer e que o que temos é que afortalalo e non debilitalo como están plantexando, pues, neste caso, desde o partido do goberno, o Partido Popular, non? Que está aproveitando tamén esta crise para avanzar en desmantelamento do público.
Catarina? Sim, eu acho que esta crise mostrou-nos o melhor e o pior, e mostrou-nos que nós precisamos mesmo de um Estado social forte e de serviços públicos fortes. A Ana falava do perigo de quem achar que o futuro vai ser à distância, e esse é um dos debates complicados e que a mim me assustam, por exemplo, sobre a escola. A escola é um lugar onde se aprende por estar junto, não é? Ou seja, precisa da presença, precisa dessa diversidade, e o encerramento da escola mostrou muito as desigualdades dos alunos, das alunas, como são fortes. Não é que não existissem quando fossem à escola, mas quando a escola fecha ainda fica mais visível as condições diferentes em que estão. Mas é porque a escola é pública e que, por exemplo, nós também temos um canal público de televisão que foi possível, num tempo recorde, criar aulas pela televisão para todas as crianças. E eu acho que isso também mostra que só a escola pública e só essa capacidade de intervenção seria possível. Se é perfeito, não é. Mas, como digo, se não fosse capacidade de escola pública e de serviço público de rádio e televisão, ainda tinha sido pior. No setor social, o que nós assistimos foi a uma situação muito complicada, precisamente porque não há capacidade de intervenção pública. Na verdade, entregou-se a privados, seja a empresas, seja a instituições de solidariedade social, o apoio aos idosos, as creches para as crianças até aos 3 anos, mesmo o apoio às populações mais vulneráveis, como sem-abrigos, toxicodependentes, etc. O que quer dizer que esta resposta, quando foi preciso, falhou. Falhou. Em Lisboa, o Bloco de Esquerda tem responsabilidades executivas na Câmara e foi preciso encontrar forma de responder às pessoas em situação sem abrigo quando as organizações não tiveram capacidade. E não havia resposta pública. Estivemos a criar resposta pública agora, porque durante anos foi sempre privatizado. As creches fecharam e ameaçaram as famílias de que tinham de continuar a pagar a mensalidade para ter lugar para as crianças. E as famílias sem salário, muitas a perder o seu emprego e a ter que pagar para terem uma vaga para a sua criança, para o seu bebê. E, portanto, mostra a necessidade de um sistema público. Na saúde, no Serviço Nacional, aliás, nas residências de idosos, nos lares de idosos, uma das formas porque a doença entrou é porque os trabalhadores são muito precários e muitos trabalhadores têm que ter mais do que um emprego. E foi assim que a doença chegou a muitos lares de idosos. Trabalhadores muito mal pagos, que têm que acumular várias profissões e, portanto, quando circulam nos sítios para os outros, levaram também a doença. Devo dizer que estes trabalhadores foram incansáveis, porque no momento em que houve surtos, destes trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional, que são tão esforçados, ficaram fechados nos lares com os idosos, não tiveram contacto com as suas famílias para ajudar a controlar os surtos. Foi extraordinário, mas foi a sua situação de precariedade. E o facto de haver tantos lares ilegais em Portugal, porque não há uma rede pública, que fez com que 1/3 das mortes em Portugal fosse de pessoas que estão em lares de idosos. E isto mostra bem a necessidade de uma rede pública. E, finalmente, a saúde. Porque em Portugal há um grande debate sobre se os hospitais devem ser públicos ou se o Estado deve contratualizar com os hospitais privados, a resposta que dá. A primeira coisa que os hospitais privados fizeram no surto foi fechar. Fecharam serviços de urgência, fecharam hospitais inteiros, clínicas inteiras, fecharam. Eles vivem do dinheiro público, vivem em 70% dos contratos que fazem com o Estado e com dinheiro, com todo tipo de subvenções públicas, e pura e simplesmente boa parte deles fechou ou reduziu a resposta. Ficou tudo em cima do sistema público. E o sistema público deu resposta e os profissionais foram extraordinários, muito, muito mal pagos. Eu não esqueço as mulheres que limpam os hospitais e ganham o salário mínimo em Portugal. É uma situação terrível e estiveram lá todos os dias e estão todos os dias a dar resposta quando os privados fecharam. E, portanto, isso mostra a necessidade de ter uns serviços públicos fortes que respondam por nós todos. Eu queria só deixar mais uma nota, foi bonito de ver, como também foi nas universidades públicas e nos laboratórios públicos que apareceu a ajuda para se fazerem mais testes e para se dar mais resposta. E até o laboratório militar, portanto público,
se transformou numa espécie de laboratório de medicamento em Portugal e está neste momento a produzir desinfetante, a produzir materiais para testes, ou seja, a resposta que mais depressa se adaptou e respondeu foi a resposta pública, toda ela, na escola, como na saúde, como na resposta social. Claro que no setor privado há quem esteja a fazer maravilhas e quem esteja a ser extraordinário e solidário. Mas o que se prova é que sem um serviço público forte, a resposta não existe e não chega a todas as pessoas. Esse é que é o esqueleto que segura o país. A pandemia, a COVID-19, deixa moitas leccións neste tempo. Non? Por unha parte, as dúas se referiron a esa solidaridade, a ese compromiso das persoas que traballaban, por exemplo, no sistema sanitario, que todo o mundo aplaudía, a eses momentos moi emocionantes que todo o mundo lembra, desas comunicacións que se multiplicaron para coñecer o estado da xente, mas tamén deixa moita ferida. Eu creo que deixa unha sociedade completamente ferida. Hai moitas persoas falecidas que non se puideron enterrar, non se puideron despedir polas súas persoas. Hai persoas que teñen un loito, unha dor que se prolonga, vívonos moi vulnerables, todo o mundo viu que o mundo era vulnerable en xeral, que podían acontecer cousas terribles, que éramos moito máis débiles e que nos enfrontábamos a situacións difíciles, non? Alén diso, o desemprego incrementouse, sigue habendo unha incertidumbre moi forte de cara ao futuro. Xa neste momento os bancos de alimentos, por exemplo, as entidades sociais, hai biches moito máis grandes, moito máis evidentes, a pobreza incrementouse repentinamente. Como entusiasmamos a esta sociedade? Como se entusiasma esta sociedade? Como se transfire enerxía para sair disto? Que poden facer dúas organizacións como son o BNG e o Bloco de Esquerdas para dicir que hai un futuro e hai futuro para quen máis o precisa, que é moitísima xente que neste momento está pasando moi mal. Cal é a mensaxe desde as vosas organizacións para esa xente que sempre é maiormente a que está en peor situación, non? Se me permitem brevemente, para irmos alternando a ordem, nós começámos por fazer uma coisa que foi pedir às pessoas para nos contarem o que estava a acontecer. Criámos sites, fizemos apelos à denúncia dos despedimentos, à denúncia das situações na escola, às denúncias das situações em vários setores, e isso foi muito importante para ficarmos com o retrato do que estava a acontecer no país. Fizemos um apelo também à participação das pessoas nas organizações para responder, e há muitos militantes, aderentes do Bloco de Esquerda envolvidos nessa resposta, o que é importante. E há um combate que tem de ser feito muito forte, que é contra a precariedade. Ou seja, é quem não tinha um contrato de trabalho que ficou sem nada de um dia para o outro. E, portanto, aqui nós vemos o nosso papel de três formas. Saber o que está a acontecer, perguntar às pessoas, apoiá-las, estar ao lado delas, porque cada trabalhador sozinho está muito frágil e se conhece outros, se organiza, tem força para lutar. Em segundo lugar, respostas de emergência para toda a gente. Estamos a tentar um subsídio especial de desemprego, mesmo para os trabalhadores informais, estamos a tentar aumentar esses apoios para que ninguém fique para trás, para toda a gente ter apoio e também aumentar aquele apoio social de emergência, como o apoio alimentar e todo esse apoio necessário, e portanto, emergência agora. Mas também queremos que no momento em que o Estado está a intervir mais na economia, tem que dar mais apoios às empresas, porque é preciso que haja uma condição para mudar o paradigma do emprego em Portugal e para erradicar o trabalho precário e exigir a defesa dos postos de trabalho como contrapartida a todos os apoios públicos às empresas, incluindo os postos de trabalho precários e temporários. Isso para nós é essencial.
saber o que se passa, responder à emergência, mas obrigar a que este momento em que toda a gente diz que nada será como antes, em que se discute uma economia diferente, que se discuta também o emprego e que se acabe com a precariedade do trabalho. E esta é para nós uma exigência de todos os dias e tem sido grande parte do nosso esforço nestes dias. Ana, imos vernos... Bueno, penso que hai unha cuestión que quizáis agora é o momento de decila, non? E é o momento pois, de sinalar que até agora estivemos pois, en unha especie de estado de shock, non, por unhas medidas e por unha situación pois, inédita para nós, non, que nos fixo pois, estar confinados e confinadas durante meses, lonxe das nosas familias e con moita xente que o problema que tiña non é que lle metera medo quedar na casa, sino cal iba a ser a resposta e a situación que iba a haber unha vez que pase a pandemia. E aí eu teño moi claro que as decisións e o futuro non está escrito e que precisamente se acertamos no rumbo que queremos tomar, imos ser capaces de sair desta e imos ser capaces de sair ben ou de sair cunha sociedade máis desigual, porque é certo que o rumbo que se trace vai a marcar cal vai a ser o noso presente e o noso futuro. Nós temos unha aprendizaxe do que significou a crise de 2008, unha crise na que se rescatou a banca. No caso do Estado español destinaronse máis de 90.000 millóns de euros a rescatar a banca, 60.000 millóns de euros que aínda non devolveron, e decimos que neste momento esta crise temos que aprender e non se trata de rescatar a banca, agora trátase de rescatar as persoas e a economía productiva e cambiar un modelo que é injusto, non? Eu pensaba antes, non, cando estaba Catarina falando de que efectivamente unha das grandes reflexións que temos feito é a importancia que tiña todo ese traballo femenino tan mal remunerado, non? Cando veo a crise do COVID, a min o que me poñía así, me emocionaba, non? Casi era ver pois, o traballo de todas, non só das limpadoras dos hospitais, sino tamén das caixeiras que estiveron traballando sin medidas de protección e que teñen uns salarios de miseria en moitísimos casos, ou as traballadoras das residencias de maiores, que son tamén outro foco, non, moi importante de traballo de mulleres, que ademais está tremendamente precarizado no caso de todo o que ten que ver coa rede pública, que a inmensa maioría no noso país e que estiveron aí ao pé do cañón, moitas facendo un sobreesforzo para que realmente esas persoas tiveran a mellor atención posible dentro das dificultades que teñen nese marco. Por lo tanto, tamén agora é un momento de reflexionar sobre os paradigmas e sobre o futuro. No caso de Galiza, pues aquí hai que rescatar a economía productiva e apostar claramente por poñer en marcha un novo modelo. O sea, e o novo modelo significa que non podemos ser un país que simplemente se dedique ao turismo e aos servizos e que non podemos seguir permitindo perder oportunidades, sino que hai que realmente apostar por un gran acordo de país que nos permita que aquí temos que producir aquilo que necesitamos, que evidentemente vivimos nunha economía global, pero eso non significa que o modelo no que China produce e nos consumimos vai a funcionar ben. Penso que eso hai que fixar empresas e loitar contra esas deslocalizacións que se están producindo dunha maneira tan brutal. Despois que é evidente que hai unha aposta estratégica pola ciencia, a innovación e o coñecemento, ou como sociedade vamos a ter moitísimas máis dificultades. E isto é unha decisión política, porque ter pois vos epidemiólogos, ter un sistema científico forte é unha decisión política que ten que adoptar un goberno. Tamén creo que aquí volve a enlazar pois, con un dos debates que estábamos tendo antes do COVID-19, non? E que precisamente a sustentabilidade e loitar contra o cambio climático, porque tamén hai moitos científicos que están alertando que as pandemias neste momento se estenden máis pola falta de biodiversidade, non? E por todo o dano que lle estamos facendo ao planeta e, por lo tanto, se queremos estar á altura, vamos a ter que traballar nese ámbito e, desde logo, non se poden repetir os erros da crise de 2008. E isto entra de cheo pois, con que un dos grandes debates vai ser como é o rescate que está preparando a Unión Europea. A Unión Europea vai poñer sobre a mesa outra vez un novos recortes de salarios e de dereitos. O sea, si ese é o camiño, vai haber máis desigualdade. Si temos gobernos e unha decisión, digamos, do conxunto da sociedade nunha dirección contraria, eu creo que temos a oportunidade e as fortalezas suficientes como para sair adiante, porque, bueno, creo que igual que Portugal, Galiza é un país
que sufrín moito todo o que ten que ver os recortes da Unión Europea, non? Unha política feita de costas a nosa realidade, e somos capaces de mover esos marcos, non? E de xerar outras condicións. Eu creo que é posible facelo cunha gran movilización social e tamén un cambio pois, no, en quen está ao frente dos gobernos, e penso que aí pois, temos unha oportunidade importante para que o futuro que escribamos sexa precisamente un futuro de esperanza. Estamos chegando varias preguntas, algunha para bastantes preguntas, imos por elas, algunha para Ana, outra para Catarina. Para Ana pregúntalle, Manuel López, pregúntalle que acontecería na Galiza se o virus tivese aquí a mesma intensidade de contagio que en Madrid nos meses pasados. Como se atoparía o sistema sanitario e se resolvería, se habería unha resposta eficaz a esa situación de emerxencia se se producise coa mesma forza que se produciu en Madrid. A ver, o que é evidente que o sistema sanitario non estaba dimensionado como para poder facerlle frente a unha pandemia destas características, non? De feito, pois, aquí houve que facer unha compra acelerada de moitos respiradores para poder responder a esa demanda, pero aínda, vamos, e é certo que esa situación foi menor porque aquí o impacto foi máis limitado, porque se tomou unha decisión que hai que avaliar, e é que o goberno galego tomou unha decisión que foi concentrar a unha parte das persoas enfermas en residencias que lle chamaban medicalizadas e non envialas aos hospitais. Eso creo que tiña como fundamento fundamentalmente evitar que se colapsara o sistema sanitario, e habrá que investigar se esa foi unha decisión que desde o punto de vista sanitario tiña a súa lógica e cales foron as súas consecuencias. É evidente que se a virulencia do virus, a expansión do virus fora aquí igual que o que foi en Madrid, pois o sistema estaría igual de colapsado que estivo pois, no caso de Madrid, con necesidade de recurrir a hospitais de campaña porque non sería suficiente o número de prazas, non? E o grave que a mí me dá a sensación, bueno, pues de que o goberno do Partido Popular quere intentar tapar, non, o desastre do sistema sanitario no feito de que aquí, como afortunadamente, porque eu digo afortunadamente, a incidencia foi menor, pois iso requeriu un estrés moito máis limitado no noso sistema sanitario público, non? E desde logo para o BNG unha das claves de futuro é que nos temos que reforzar a sanidade pública, e reforzar a sanidade pública significa dotala de máis profesionais e acabar coa precariedade, de mellorar tamén a resposta no ámbito público e despois de dotarnos dun sistema de investigación potente, porque o que non pode ser é que nos estemos pois, pendentes de os test que se fabrican en Alemanha, das máscaras que se fabrican en China. Tamén temos que apostar porque este tipo de material se poda producir no país, e quizáis este é o momento pois, tamén de ter unha empresa pública que se dedique a este tipo de cuestións e que permita darlle unha resposta á situación ante unha pandemia que acabamos de vivir, pero que nos están dicindo que non vai ser a última. Por tanto, aprendamos e estemos mellor preparados para o futuro. A Catarina pregúntalle Torpena de Nós Diario, di que na Galicia sindicatos como a CIG están a preparar movilizacións para reivindicar unha saída social da crise. Que é o que se está a preparar en Portugal? Cal é a posición do bloco de esquerdas con respecto a esta situación, xa de mirar cara adiante e de atender tamén aos milleiros de desempregados que apunta que van sumar daqui a fin de ano? Tem existido já algumas mobilizações em alguns setores laborais. Claro que as medidas de confinamento, o medo, fazem com que os grandes protestos de rua sejam difíceis neste momento. Mas há setores que se organizam e que estão a fazer reivindicações e do ponto de vista sindical isso está a acontecer. Amanhã haverá o que eu julgo que será um grande protesto em Portugal do setor da cultura, que é um setor marcado pela precariedade laboral, em que foi tudo cancelado e as pessoas ficaram sem nada de um dia para o outro. Eu julgo que é possível que as mobilizações da manhã sejam bastante grandes em todo o país, ou seja, do ponto de vista setorial começa a existir essa mobilização, essa reivindicação que nós achamos que é muito importante.
Nós temos dito que este é Nós ouvimos toda a gente a dizer que nada será como antes. A Presidente da Comissão Europeia diz nada será como antes. Bem, para nada ser como antes, então temos que ter um projeto. E eu acompanho muito o que a Ana Pontão estava a dizer. Nós precisamos de um projeto que é um projeto que responde à crise climática, é um projeto que percebe que é preciso que os nossos países tenham capacidade industrial, não podem simplesmente viver de serviços. Portugal tinha quase 30 milhões de turistas ao ano. Nós não vamos voltar a ter 30 milhões de turistas ao ano tão cedo. E também um setor do turismo que é muito pesado, que faz especulação imobiliária e tira o direito à habitação às pessoas e que é baseada em trabalho precário, não é a economia que nós queremos reconstruir. Seguramente que haverá lugar para o turismo em Portugal, mas tem de ser convivendo com casas que as pessoas possam pagar para as cidades não estarem vazias e tem de conviver com contratos de trabalho que tenham direitos e que tenham salários dignos. E por isso este é mesmo o momento de nós reivindicarmos uma intervenção que mude o paradigma da economia, que mude o paradigma social. É o momento de uma reindustrialização, mas com transição energética para responder à crise do clima. É o momento do trabalho, de não deixar ninguém para trás, de apoiar toda a gente que ficou no desemprego, mas também de construir contratos de trabalho dignos, mudar a legislação laboral, proteger as pessoas, e é também, claramente, o tempo do Estado Social forte. Este é o momento em que é preciso investir nos serviços que são essenciais a todos nós, e essa é seguramente a saúde, mas não é só a saúde. É no setor dos cuidados haver serviços públicos capazes de responder, é na escola pública, é a nossa ciência ter capacidade para trabalhar e os investigadores terem capacidade e contratos de trabalho, na cultura, serviços públicos, equipamentos capazes de responder pelo nosso direito à cultura de todos nós. E, portanto, para nós este é o tempo desses grandes debates, o debate de uma economia mais justa e do ponto de vista climático sustentável, que tenha sentido, de um emprego que respeite todas as pessoas e de serviços públicos, porque os serviços públicos são a primeira linha em todas as crises, nesta também. Os serviços públicos é o que nós todos construímos para todos nós e não podem falhar neste momento. En certa medida, a COVID-19 tivo moito de desvelar como estaba a funcionar o mundo, que casi estaba oculto, non? Como Ana antes dicía, aquí descubrimos que era imposible dispor de máscaras, por exemplo, que se producían fora, que tiñamos que ver de onde iba a vir a vacina, non? Que pode ser que veña da China, que pode ser que veña dos Estados Unidos, que pode ser que se produza en calquer parte, mas aquí parece que non. Vimos como eran os fluxos económicos, como se movían as transnacionais e descubrimos iso, que aquí pasaban cousas singulares, non? Que todo viña de fora, que aquí non se producía e que parecía que non se podía producir siquera. Estas descobertas que fai a COVID, que fai estas evidencias, significa que o mellor o modelo da esquerda ou as súas liñas centrais poden poñerse máis, digamos, de alguna maneira, poden poñerse máis na moda, é dicir, as ideas da esquerda poden estar de maior actualidade coa lección que nos dá a COVID. Bueno, eu diría casi que a crise do COVID o que veña a darnos a razón, pero iso non significa que non haxa, como sempre, un espacio para un debate político onde, digamos, cada sector, bueno, onde se van a seguir defendendo intereses contrapostos, non? E o capital vai seguir defendendo os seus intereses e os traballadores e traballadoras teñen que seguir defendendo os mesmos. Desde logo, eu creo que como sociedade temos que facer unha reflexión e se podemos crear sociedades máis xustas sin servicios públicos, non? Se a nosa sanidade e o noso dereito á saúde si se pode cubrir sin un sistema sanitario público,
podemos rescatar a economía se non hai un Estado forte, non? E rescatar as persoas. Eu creo que estas son tamén as reflexións que temos que poñer sobre a mesa, porque como estaríamos, por exemplo, no caso de Galiza, se non houbera unha contestación social moi forte que frenou os procesos de privatización da sanidade pública. Pois seguramente con un desastre social moitísimo maior que o que nos creou esta crise, non? Si seguíramos pola liña que nos dictan os neoliberais, non? De que temos que ter cada vez un Estado máis pequeno e con menor capacidade de intervención na economía, pois xa vería pois, miles de persoas na rúa sin ningún tipo de cobertura e cuns niveis de pobreza realmente alarmantes. O sea, son graves xa os que temos neste momento, pero que serían moito peores. Para min é claro que a crise do COVID o que pon de manifesto é que o neoliberalismo casi pode decir que é un perigo para a humanidade, non? Desde o punto de vista en que se seguimos os dogmas neoliberais, hoxe estaríamos con unha sociedade que tería un retrato de pobreza e de desigualdade moito maior e con menos capacidade para erguerse, porque tamén é certo que temos que ser capaces de xerar o debate en que neste momento hai unha gran crise, hai unha parte da sociedade que caeu a nivel productivo, que caeu a nivel individual, pero aquí a cuestión é como nos erguemos, non? E hai que erguer un país, e para erguer un país o que se necesita é saber como, con que ferramentas. Entón, esas ferramentas poden xerar igualdade ou poden xerar desigualdade. Esas son as decisións que como sociedade temos que tomar. Haberá máis igualdade se se aposta por un gran investimento público, se se dirixe a unha economía productiva, se redireccionamos todo este problema que xeneran as deslocalizacións, non? Porque como China produce máis barato, temos que comprar aí, ou se cambiamos tamén ese paradigma, que eu vexo moitas similitudes con algunhas das cuestións que decía agora Catarina a respecto de como solucionamos a crise industrial. O sea, nos hoxe temos un gran debate no país porque vai a pechar está sobre a mesa o peche dunha factoría que produce aluminio primario, entón nos que queremos producir aluminio ou mercalo, ese é un gran debate. E ademais, no caso de Galiza, un debate que ten máis fondura porque a causa pola que está aducindo a empresa que quere pechar son os custes da electricidade, cando non somos grandes exportadores da electricidade e, sin embargo, non temos ningún beneficio para o conxunto da sociedade con unha riqueza que non debería de estar en mans privadas, que debería de rescatarse para o sector público, porque a electricidade estamos vendo que é un elemento fundamental no propio funcionamento do sistema e nas nosas vidas, e o feito, ¿no?, de que este funcionando nese esquema no que os grandes lobbies empresariais están obtendo grandes beneficios, está deixando desprotegido o conxunto da sociedade. Por que as concesións eléctricas teñen que ser de empresas privadas e non poden ser do sector público? Por que non rescatamos para o público sectores que son importantes, que vamos a obter beneficios e vamos a xerar máis xustiza social, non? E no caso de Galiza tamén reivindicando que un ben que producimos pois se poda utilizar para o desenvolvemento económico e para o mantemento do emprego. Para min esos son os grandes debates, non, que temos aquí que materializar e que cambiar os paradigmas nos que nos estivemos movendo nos últimos anos. Porque o que non é certo é que non haxa riqueza e capacidade suficiente como para poder vivir nunha sociedade máis igualitaria onde os traballadores e traballadoras teñan rendas dignas. O que temos que cambiar este modelo onde cada vez as rendas do capital teñen máis poder e os traballadores menor capacidade adquisitiva. Hai que redistribuir a riqueza e neso tamén temos que cambiar o modelo. Eu acrescentava, se calhar, um ponto que é, temos de ter cuidado quando parece que estamos todos de acordo. Porque agora até os liberais pedem a intervenção do Estado na economia. Mas não nos enganemos. Eles querem o Estado para o Estado ficar com os prejuízos e voltar a sair quando houver lucros e os lucros voltarem a ser dos privados. E é por isso que nós temos que debater qual é o modelo que nós queremos. Há setores estratégicos da economia que vão ter de ser resgatados. A aviação é um deles. Mas então devem ser públicos, porque se nós pagamos, nós temos de mandar. E o que os liberais estão a pedir, um pouco por toda a Europa, é para fazermos com os grandes setores estratégicos da economia nesta crise o mesmo que fazem com os bancos. Ficam com os prejuízos e depois os lucros vão sempre para os privados. Também na União Europeia é preciso algum cuidado com o que está, a Ana já falou disso, com o que vem aí, porque na verdade nós ainda não conhecemos muito bem qual é o programa, mas há um risco, é que os tratados se mantenham em vigor.
E não vale dizer que agora as regras do déficit não contam e os países podem responder, para daqui a 2 anos vir dizer que é preciso cortar nos serviços públicos todos para cumprir as regras do déficit, porque isso é voltar aos erros da crise financeira que nós vivemos na última década e que destruiu as nossas economias, o emprego, enfim, os nossos serviços públicos. Ou seja, quando a União Europeia diz que desta vez vai dar um passo e que até quer um pacto verde, mas não muda os tratados, temos que compreender que não está nada ganho. Às vezes parece que estamos a dizer a mesma coisa, mas não estamos. São tempos com desafios políticos muito complicados e é por isso também tão importante que todos estes temas sejam debatidos e que as pessoas se organizem para lutar pelo que é de todos e para lutar por uma economia mais justa. Não está nada garantido e há muita gente à espera desta crise para poder ganhar muito à conta de todos. É mesmo preciso uma organização popular dos trabalhadores, das trabalhadoras, para termos uma resposta a esta crise, para mais justiça e não uma resposta parecida com a que a Troika foi, a que nós conhecemos no nosso país e vocês de uma outra forma também foram conhecidos. Sem microfone. Que temos bastantes preguntas aínda pendentes, se somos un pouco, se facemos as intervencións un pouco máis breves, a mellor temos tempo e respondemos ao que as persoas están preguntando. Por exemplo, Silvia Seixas está preocupada pola falta de resposta no goberno galego, no goberno da Xunta de Galiza, diante das 19.000 mulleres que solicitaron axuda por casos de violencia machista. Houve unha falta de resposta a esta situación que requiere indudablemente muitísimo apoio. Ela pregunta que está a acontecer en Portugal, se neste caso se viu agravado a situación das mulleres vítimas da violencia machista e se hai resposta gubernamental a estes casos. Catarina. Em Portugal, nós ainda não temos números sobre o aumento da violência machista, mas como sabem, em Portugal é um problema grave. O país está chocado ainda recentemente com a morte de uma jovem, foi assassinada por um colega e, portanto, isto é um problema muito complicado. Temos também muita preocupação com a situação das crianças e também tivemos recentemente um caso que abalou o país, mas não há números ainda sobre a diferença. O que foi feito foi criado um número para as pessoas poderem mandar mensagens de telefone a pedir ajuda para quando não podem falar, tentarem mandar a mensagem, ou seja, houve algumas ações que foram feitas, mas na verdade nós temos um enorme problema, nós precisamos de reforçar muito a capacidade dos serviços estarem no terreno a acompanhar as vítimas, os casos que estão a ser acompanhados, ficaram muito isolados neste momento. Nós achamos que vai ser preciso muito mais intervenção, ou seja, muito mais meios e pessoas a acompanhar estes casos e também precisamos ainda de alterações à lei. A lei em Portugal tem vindo a ser alterada ao longo dos anos, o Bloco tem feito muitas alterações à lei, está melhor, mas ainda obriga as vítimas a fugir de casa quando o agressor fica em casa, ainda faz de conta que as crianças não são vítimas quando assistem a casos de violência na sua casa e, portanto, ainda está muito por fazer. Temos unha pregunta que fai David Álvarez, moito interesante, porque esta é sin dúbida unha palestra singular por xuntar a dúas mulleres, digamos que como dicía antes, son das figuras das persoas máis influentes no panorama político actual de Galiza e Portugal, mas en poucas ocasións Galiza e Portugal debate, encóntrase alrededor de temas de actualidade ou temas de política, como é neste caso. Temos grande descoñecemento, estamos de costas viradas en moitos casos. En cambio, David Álvarez pregunta precisamente por eses territorios transfronterizos nos que neste tempo tamén se deron iniciativas de comunidade, non? De crear comunidade, de colaboración mutua e demais. Como é esa relación entre os países? Ben, pois eu
Penso que aquí temos un exemplo moi claro do problema o sea, do vínculo que hai precisamente o peche de fronteiras, porque está provocando pues, que haxa, sobre todo nas zonas fronteirizas, moitos problemas porque se impediu a mobilidade, se dificultou moito a mobilidade de traballadores no, que teñen que cruzar, onde tamén desde o punto de vista empresarial hai moitas limitacións e puxo, creo que en evidencia que aí hai un vínculo, non, nesa Eurorrexión Galiza norte de Portugal moi forte, non? Nos estivemos traballando pues, precisamente para pedir que houbera máis pasos fronteirizos, non evitar os problemas que se están dando neste momento e sempre creemos que a Eurorrexión é pues, unha oportunidade económica para Galiza onde nos pues, deberíamos de fortalecer ese vínculo, non? E nese sentido, penso que hai algúns proxectos que levan moitos anos atascado, como é a nosa conexión ferroviaria con Porto, non? A necesidade de poder articular tamén pues, realmente unha visión máis de conxunto nese ámbito e que bueno, pues, tamén vai a ser unha oportunidade económica de cara ao futuro que non podemos desperdiciar porque é certo que é un aspecto moi importante para nós desde o punto de vista económico. E lingüístico, non? Aí xa, penso que eso xa, como é algo que damos así por sentado, pero quizáis tampouco debemos de esquecer e nos vamos a seguir traballando porque vamos todo o vínculo e o papel que pode ter a lusofonía desde o punto de vista cultural e tamén como oportunidade económica temos que aproveitala para Galiza porque é pues, unha grande venta cara ao mundo e que a temos demasiado pechada. Catarina? Portugal é um país diferente no sentido em que a nação e o Estado correspondem, não é? Que é diferente da situação no Estado espanhol, mas é também um país muito centralista e nós temos dois Estados centralistas a dialogarem um com o outro e a esquecerem-se as populações fronteiriças e isso é o problema. O Bloco de Esquerda ao longo do tempo tem feito alguns projetos, alguns com o BNH e gostamos muito de os fazer, tanto sobre a linha férrea como sobre os problemas das linhas de alta tensão, as questões da RTP, da língua de um lado e do outro da fronteira. Tivemos alguns projetos em comum, eu acho que podemos continuar a trabalhar e podemos até aumentar essa colaboração, mas é verdade que a generalidade das forças políticas tem uma visão tão centralista como os Estados que nós, pela nossa parte, tentamos combater. E antes, Catarina, referíase ao papel que cumpriu neste tempo a TP, a Televisión Portuguesa, como contributo no ensino público, non? Como eses programas que tal. Aquí hoxe pregunta Xosé Dios, pregunta Ana Pontón, cal é o papel da TVG e para cando movilizacións para denunciar a manipulación da televisión pública galega? Sí, eu fixen aquí unha nota cando estaba falando Catarina disso, que na televisión portuguesa fixose un esforzo por darlle unha vertente educativa, non? E poder suplir pues, moitas das carencias que a brecha digital xeraba. Aquí só se fixo un esforzo que foi pois, por facer máis Telefeijó a TVG, non? Porque o único que se fixo omnipresente foi o presidente da Xunta e no resto, pois, eu creo que a televisión non cumpriu a función e a misión de servizo público que debería de ter e que justifica que nos estemos pagando 100 millóns de euros, máis de 100 millóns de euros cada ano por manter unha radio e unha televisión públicas en Galiza que realmente estén ao servizo do país. Non? Eu penso que a gran movilización que temos que facer para poder cambiar os medios públicos neste momento é o 12 de xullo, onde temos a oportunidade de poñer fin ao que xa casi podemos cualificar como un réxime que camiña cara todos os tics autoritarios que teñen os réximes e con un nivel de manipulación informativa que non se daba nin na época de Fraga. Isto que digo me parece moi grave, porque non quere decir que con Fraga non houbera, sino que agora mesmo se están pasando todos os límites de manipulación e de uso partidista dos medios públicos e que eso vulnera os principios de funcionamento democrático e nos achega máis a un funcionamento autoritario que a un funcionamento dunha democracia. Pero me parece que neste momento a gran movilización que temos que facer é o 12 de xullo nas urnas. Neste tempo, foi tamén un tempo, o confinamento foi un tempo de
hipercomunicación, que recibíamos mensaxes por todas partes, foi o tempo de fake en estado puro, non repetidos hasta o infinito. Houve unha mensaxe que se divulgou con bastante forza que falaba de que os países gobernados por mulleres que tiveron unha resposta máis eficaz diante da crise sanitaria. Falaban con exemplos como Islandia, Taiwán, Noruega, Dinamarca ou Nova Zelanda. Eu non sei vostedes que pensan, non? Mulleres que non están gobernando, pero si están na primeira liña dispostas para gobernar, non? Que hai de realidade niso? Hai algunha certeza? Cal é a vosa opinión sobre esta afirmación que foi tan repetida neste último tempo? Non sei se prefires ti, Catarina, ou prefires que fale eu antes, como prefires. A vontade. Catarina. Okay. Bem, eu acho que não há certezas sobre essa matéria e, como nós sabemos, as mulheres são tão diferentes umas das outras como os homens e têm projetos políticos diferentes umas das outras. Eu espero, todavia, que a parte negativa do sistema patriarcal em que todas vivemos e que nos coloca sobre os ombros a carga dos cuidados faça com que haja também na ação política uma maior atenção à matéria dos cuidados, quando precisamente são os cuidados que estão no centro da política para se responder a uma pandemia. Mas não sei se isso se comprovará do ponto de vista de quem dirige governos ou não, mas é verdade que mais do que as mulheres têm estado na linha da frente da resposta à pandemia, porque são elas maioritárias nos serviços de saúde, porque são elas maioritárias nos cuidados aos idosos, porque são elas maioritárias nas escolas e, portanto, é verdade que uma pandemia mostrou que as mulheres, tantas vezes com os salários mais baixos, com os contratos mais precários, são quem está todos os dias na linha da frente, em maioria, a responder à crise. Seguramente os homens também estão, mas, como sabemos, esses são setores maioritários de mão de obra feminina. Ana? Pois ben, eu penso que habría que profundizar ben sobre que hai detrás desas cifras, non? E se realmente os datos que se estaban poñendo sobre a mesa son os datos reais, non? Si é certo que hai penso que unha serie de valores que nos afectan a todos e a todas, non? E que nos sitúan as mulleres máis no ámbito do cuidado, non? Esa educación patriarcal sigue nos afectando e ao mesmo tempo o feminismo está poñendo sobre a mesa a necesidade de que os cuidados estén no centro da política, non? E quizáis eso tamén é a gran revolución que nos temos pendente e que nos deixa o COVID-19 como unha das ensinanzas. Si que creo que, bueno, hai situacións nas que se viu, non, que a capacidade das mulleres é moi importante a hora de facer frente ás situacións adversas, non, que temos un empuxe e unha fortaleza pois, que pode xerar dinámicas distintas, sin obviar que efectivamente a ideoloxía tamén está inferíndonos, non, no tipo de decisións e de políticas que adoptamos, sexamos homes ou sexamos mulleres. En todo caso, eu sí que creo na revolución feminista, que é outra das grandes revolucións pendentes que ten a humanidade e de como somos capaces de incorporar o feminismo tendo claro que o feminismo significa unha sociedade xusta onde as persoas sexamos iguais e teñamos os mesmos dereitos e as mulleres deixemos de estar discriminadas por o simple feito de ser mulleres, non? Poñer á frente dun goberno pois, a unha muller feminista si me parece unha gran revolución que está moi pendente neste mundo, porque levamos creo que demasiado tempo vendo a onde conduce a humanidade, gobernos fundamentalmente masculinos, e eu creo que tamén desde unha perspectiva de esquerdas e feminista e transformadora temos a oportunidade de demostrar que podemos facer as cousas de outro xeito e facelas en positivo para todos e todas. Estamos xa fora de tempo, a conversa foi moi interesante as mensaxes. Eu quería, para xa na despedida, que derades unha mensaxe de futuro, non, para as persoas que están vendo este encontro, que podamos ver un poquinho con esperanza o que queda por vir, non, o post-COVID.
Ben, pois eu Ana. empezo eu. Depois termina a Ana, acho que deve ser a Ana a terminar. Que o desespero não tome conta das nossas ações. Este é um tempo difícil. Estamos a viver uma realidade que não conhecíamos e que agrava os problemas e as crises que já tínhamos. Mas o desespero, o medo, só levam não levam a lado nenhum, de facto. Fazem crescer as políticas do ódio, as que tentam achar que os miseráveis são culpados pelas dificuldades dos pobres, as que põem povos contra os povos. Essa não é a resposta. O que nós temos de compreender é que esta crise nos mostrou que é precisamente quando nós somos solidários que temos resposta. Foi a capacidade, a coragem, a solidariedade que deu as melhores respostas. E aquilo que nós construímos todos juntos é o que permite vivermos melhor. Se quiserem, esta ideia de que só o povo salva o povo, ou seja, é no Estado Social, na democracia, nos direitos do trabalho, nessa força grande, que é a força da esquerda, que é o campo da esquerda, solidário, fraterno, que se constrói o futuro e que, se aprendermos as lições desta crise, então seremos capazes de mudar o paradigma económico para um mundo mais justo. E é esse o nosso trabalho. Não está nada feito, mas podemos construí-lo, sim, claro que sim. Ana? Pois eu diría que nesta crise vimos o mellor que pode dar unha sociedade e vimos que eso pois realmente pasa cando vemos a un pobo que se organiza e que vai por diante dos gobernos. Eu vin a un pobo galego que iba moi por diante dos gobernos cando se organizaba para facerlle a compra aquela persoa maior que non podía salir, a un pobo que iba por diante pois, con esos traballadores e traballadoras da sanidade que deron o mellor de si nun momento tan difícil, que tamén foron por diante, non? Pois cando se autoorganizaron para que puderan ter máscaras moitos dos profesionais que tiñan que estar en primeira liña da pandemia pois para poder salvar vidas e que ese precisamente o exemplo que temos que seguir agora, non? O de confiar nas nosas posibilidades, confiar no noso país, no noso pobo e saber que as cousas poden ir mellor e que eso depende das decisións que tomemos hoxe, non? A política está para cambiar aquilo que non nos gusta e nós o que queremos ser unha ferramenta ao servizo pois, dun país que necesita un cambio sí ou sí. Si facemos ese cambio, vamos a ter un futuro prometedor. É evidente que os problemas non se solucionan chiscando os dedos, non? Que tampouco hai solucións máxicas, pero sí hai solucións diferentes. Pódese optar por salvar a banca ou por salvar a economía productiva e as persoas. Pódese optar por privatizar a sanidade ou por facela cada vez máis pública e fortalecela. Ou pódese optar pois, por seguir facendo da belleza un negocio ou decidir que as persoas maiores teñen dereito a ter unha vellez digna e que iso garantizan os servizos públicos. Está claro cal é o camiño que defendemos desde o BNG e o que nos gustaría pois, é que se sexa un camiño cada vez máis ancho e onde se sume máis e máis xente deste país, porque